Olá, meus queridos alunos, é uma alegria encontrá-los mais uma vez aqui. Hoje nós vamos tratar da Revolução Científica, século XVII, uma temática muito pedida tanto na filosofia quanto na sociologia, e nós vamos fazer uma abordagem hoje, num primeiro momento, vamos dividir essa aula em pelo menos duas. Nesse primeiro momento, nós vamos ver o início, né, da filosofia, da Revolução Científica, a construção da modernidade europeia, o método experimental, o progresso e o conhecimento do homem e da natureza, que são áreas muito recorrentes dentro da filosofia, dentro dessa revolução filosófica e da revolução científica. A construção da modernidade europeia, nós vamos perceber que vai perpassar caminhos importantes dentro do empirismo, por isso o método experimental, a questão do conhecimento em si, a epistemologia, que vai se acirrar, que vai se desenvolver durante aí o século XVII e intensificar durante o século XVIII, e exatamente a relação do homem com a natureza, em que nós vamos encontrar determinados filósofos como Francis Bacon, como René Descartes, Isaac Newton, que vão já no fim aí da modernidade, na primeira metade do século XVIII, vão concluir todo esse processo científico desse método experimental, método indutivo, né, que foram tão ricos e contribuíram tanto para o progresso da ciência e, consequentemente, da filosofia. Né? Então, os antecedentes dessa revolução científica, as ideias protestantes, né? Nós vamos ver que o protestantismo, ele já no século XVII, ele começa o seu processo de gestação, quando Martim Lutero rompe com a Igreja Católica, vai para os braços da burguesia, e a burguesia, então, o instrumentaliza para que ele pudesse criar o protestantismo. Essas ideias protestantes, com todo o processo ligado ao desenvolvimento industrial, né, mais tarde industrial, o modelo fabril, o uso da mão de obra, como que a ética protestante ajudou o capitalismo a se desenvolver, condição essa que a gente estuda na obra do Max Weber, na sociologia, né, ética protestante e o espírito do capitalismo, fica aí uma dica, né, para você ler ou acompanhar as nossas videoaulas também na esfera da sociologia, tá bom? A questão do humanismo e a crítica à igreja e à sociedade, nós vamos perceber que o humanismo é uma tendência marcante do Renascimento, como um todo, Renascimento cultural. Ele vai resgatar valores ali da cultura greco-romana, entre eles está o humanismo, entre eles está o antropocentrismo, e a questão de romper mesmo com esse modelo teocêntrico desenvolvido durante a Idade Média, né? Essa nova concepção do homem, o antropocentrismo, o mundo na sequência, né, dos descobrimentos ibéricos, a própria evolução no sentido da navegação marítima, a colonização, o uso, né, do motor a vapor, o uso da máquina a vapor para a fábrica, o uso da máquina a vapor na navegação, o uso da máquina a vapor na locomotiva, né? Três importantes utilidades da máquina a vapor que vai ajudar a turbinar o progresso tecnológico, tudo isso envolvido com a revolução científica também, né? O desenvolvimento da técnica, do método, método empírico, método esse utilizado e defendido pelo Francis Bacon através do método indutivo. Nós vamos ter métodos de ciência, métodos científicos que contribuíram muito para a evolução da ciência, tanto a contribuição do Galileu Galilei, quanto a contribuição do Nicolau Copérnico, a contribuição do Francis Bacon, do Isaac Newton e do René Descartes. Foram importantes métodos, importante utilização da técnica científica que fizeram a ciência progredir e, com ela, o desenvolvimento tecnológico, né? As propostas de uma sociedade utópica, que mais tarde, aí no final do século XVIII, XIX, melhor dizendo,
Nós vamos ter o desenvolvimento do positivismo. O positivismo, ele inicia como uma doutrina filosófica oriunda do iluminismo pelas mãos do Saint-Simon, que era utópico, né? O Saint-Simon ou Saint-Simon fora um dos criadores aí do positivismo, mas também foi ele inicialmente a pensar o socialismo utópico, né? O socialismo utópico era aquele que defendia que a burguesia por si só iria cair na realidade. Ela por si só ia se despertar com relação a todos esses elementos de concentração de riqueza e de renda. A própria burguesia iria se despertar que era necessário partilhar com a sociedade como um todo, inclusive com as classes mais baixas, parte de toda a sua riqueza, né? O Saint-Simon defendia o socialismo utópico porque ele achava que a própria burguesia, num dado momento, ela ia perceber o mal que ela estava fazendo para a sociedade, concentrando riqueza, o mal que ela estava fazendo para o desenvolvimento da sociedade, a partir do momento que ela lucrava, que ela retia riquezas, que ela não partilhava parte daquilo que ela acumulava através da mais-valia, e, portanto, ela estava gerando desigualdade, fome, miséria, violência, e os utópicos, né, os socialistas utópicos, entre eles o próprio Saint-Simon, acreditavam que a burguesia por si só ia se tocar, ia voltar atrás e ia dividir parte das suas riquezas, né, dividir parte do lucro com toda a sociedade para que essa sociedade crescesse como um todo, né? Essas propostas, né, do Kepler e a Revolução Coperniciana, né, o heliocentrismo, a ideia do Sol no centro, a ideia de que está tudo em movimento e não parado, como anteriormente a comunidade científica defendia o Aristóteles, né, o método aristotélico que dizia que a Terra era plana e que estava tudo parado, né, a ideia geocêntrica. Isso tudo depois confirmado pelo Ptolomeu, mas vem o Nicolau Copérnico e vai desdizer, vai afirmar que isso não era uma realidade, né? Quer dizer, era o Sol que estava no centro, estava tudo em movimento, a Terra não era plana, que o universo era circular e, portanto, tudo isso estava sujeito a mudanças, a alterações frequentes, e é a partir daí, então, que nós vamos ter um processo científico que vai mudando seus paradigmas, e quanto mais a ciência muda seus paradigmas, mais problemas ela cria com a Igreja Católica e com a comunidade científica, que era até então bastante ligada à Igreja Católica em razão do poder que a Igreja construiu durante a Idade Média. Tá bom, gente? Então vamos adiante. Quem foram então os protagonistas, né, dessa revolução científica? Vamos lá. Em primeiro lugar, o Nicolau Copérnico. Ele é o primeiro a afirmar aí que o mundo era esférico e era finito, que todos os corpos celestes e os movimentos deles, né, eram circulares e uniformes. Isso vai bater de frente com o determinismo de Aristóteles, exatamente porque o Aristóteles, ainda no século IV a.C., tinha afirmado que a Terra seria plana, né, que estava tudo em movimento e que era infinito, né? Que estava tudo em movimento, não, melhor dizendo, estava tudo paradinho, pronto, acabado, não haveria nenhuma possibilidade de mudança, né? Porque as coisas estavam paradas, absolutamente imóveis, a Terra era plana, havia uma noção aí de infinito, e é exatamente a partir daí que a igreja constrói, né, o seu conceito de destino e a ideia que formatou todo o pensamento da Idade Média, na qual a igreja dizia que tudo estava criado por Deus e qualquer mudança nos seus planos de vida, o indivíduo precisava recorrer à igreja para que ela intercedesse a Deus, né? Então, quer dizer, se eu, Adriano, não estivesse feliz com a minha vida, com aquilo que eu estava passando e vivendo, e eu tinha então a certeza, né, de que tudo estava pronto, acabado, não haveria possibilidade de mudança, porque as coisas estavam paradas, a única possibilidade de mudar a minha vida era através de Deus. Então eu tinha que buscar a Igreja Católica, pedir para que a Igreja Católica, através dos representantes nítidos de Deus na terra, pudesse levar o meu pedido a Deus aos céus, e aí sim Deus poderia rever aquilo que tinha escrito para mim numa possibilidade de mudança. Caso contrário,
eu teria que seguir o meu destino traçado por Deus. Gostando ou não gostando, era aquela minha história escrita por Deus e eu tinha que simplesmente viver, né? E é exatamente esse determinismo forte de que tudo estava pré-determinado, tudo isso estava escrito previamente, eu tinha que simplesmente viver essa força, essa constituição formada aí durante a Idade Média, é que fez com que a igreja enriquecesse, é que tornou a igreja poderosíssima, é que construiu uma persuasão ideológica, né, no nível de consciência crítica das pessoas durante toda a Idade Média, que já na modernidade a igreja conseguia dominar através de uma série de processos ideológicos, inclusive religiosos, né, dominando as pessoas, atraindo as pessoas para os templos, cobrando delas impostos, cobrando delas as indulgências, que eram os pedacinhos de céu, né, que é de terreno lá no céu que a igreja vendia, cobrando pelo ministério dos sacramentos, como batismo, eucaristia, casamento, ordem, né, unção dos enfermos. Todos esses sacramentos eram cobrados pela Igreja Católica. E com esse discurso, com essa persuasão, a Igreja então enriquece, se torna poderosíssima durante toda a Idade Média. Quando aparece o Nicolau Copérnico, já na modernidade científica, afirmando que era esférico, afirmando que era finito, que o mundo era circular e uniforme. O Sol estava fixo, né, no centro, imóvel, no centro do sistema, né? Em torno dele é que se giravam os planetas. Opa, aí a igreja arrepiou, né? Por quê? Porque vai bater de frente com toda aquela proposta e ideologia vendida e construída por ela durante toda a Idade Média, não é? Ela enriqueceu através desse discurso. Ela tornou-se poderosa e atrelou também ao poder político. Então, ela não podia perder esse poder político. Ela não podia perder essa fonte, né, econômica que ela tinha através do discurso que intimidava a ação das pessoas. Uma vez que as pessoas pensavam que estava tudo pronto, acabado, que não haveria nenhuma possibilidade de mudança, é exatamente aí que a igreja preencheu o seu caminho, construiu um pensamento, formatou, né, um pensamento político e ideológico capaz de atrair as pessoas para os templos, e através dessa quantidade de pessoas ela também cobrava e impunha mecanismos de controle em cima da consciência dessas pessoas, e atrelando ao poder político estatal, ela também controlava politicamente o Estado, o país, né? E com isso ela tinha grande prestígio e se beneficiava através da cobrança de impostos e do Ministério dos Sacramentos, como agora há pouco eu já havia falado para vocês, tá? Aqui um detalhe importante, né? É que você vai ver aqui, ó, repare na ponta do meu cursor, que o Nicolau Copérnico vai afirmar, ó, que o Sol encontra fixo, imóvel no centro. Aqui foi uma primeira falha, né, do Nicolau Copérnico, que mais tarde o Galileu Galilei vai confirmar, vai consertar, já que o Galileu Galilei vai afirmar que o Sol também estava movimentando em cima do próprio eixo, né? E isso é uma mudança, é aquilo que o Nicolau Copérnico não conseguiu perceber, exatamente porque faltou para ele instrumentos, né? Já o Galileu Galilei desenvolveu aí pedagogicamente, ele turbinou, né, o telescópio e ele consegue observar melhor o universo. Certo, gente? Então, o Sol encontrava fixo e imóvel na concepção do Nicolau Copérnico, né? Os planetas giravam em torno do Sol, isso depois é também confirmado pelo Galileu Galilei. A Terra, então, possui dois movimentos, girando em torno do próprio eixo e em torno do Sol. É um movimento de translação e de rotação, né? De rotação em cima do próprio eixo e de translação em torno do Sol, tá? Mais tarde, né, no século seguinte, já o Galileu Galilei vai confirmar essa teoria e vai acrescentar somente que aí o Sol também estava em movimento e que havia uma distância entre os planetas que estavam nessas elipses e que essa distância poderia também variar de tempo em tempo em razão da força, em razão dos movimentos e em razão da energia que dissipava do Sol e do movimento desses planetas.
influenciando inclusive na agricultura, nas correntes marítimas, né, na navegação, no, no, no que diz respeito ao clima, temperatura, tudo isso mais tarde o Galileu vai afirmar e vai acrescentar nos estudos fantásticos, né, do Nicolau Copérnico. Algumas das ideias de Copérnico ficaram depois, né, ultrapassadas, como acreditar que a órbita dos planetas era perfeitamente circular, mas, contudo, ele conseguiu demonstrar que o Sol era o centro, que as órbitas, né, que a Terra estava orbitando em torno do Sol, e inclusive a Lua girava em torno da Terra, né? Ele já conseguiu perceber que a Lua era um planeta ali, era um satélite da Terra, né? Os estudos de Copérnico, então, foram fundamentais para, mais tarde, o desenvolvimento do Galileu Galilei, do Isaac Newton, que puderam construir, então, toda essa teoria da astronomia moderna, que até hoje faz parte do nosso conhecimento e, portanto, ajudou o ser humano a entender o universo. E, ao entender o universo, explicou também outras temáticas importantes, como clima, relevo, navegação, correntes marítimas, né? A teoria da gravidade e outras teorias mais importantes desenvolvidas aí pela a comunidade científica, tanto no campo da física, como no campo da astrofísica, como no campo da astronomia. Tá? O modelo de Nicolau Copérnico, então, era esse, olha, o Sol está lá no centro do universo, a Terra, né, e os outros planetas, olha, orbitando nessa elipse ao entorno do Sol, né, e, consequentemente, aqui ele já vai afirmar que havia um movimento de rotação em torno do próprio eixo, de translação em volta do Sol, mas o Sol estava paradinho, fixo, imóvel no centro, do universo. Tá certo, gente? Essa teoria do Nicolau Copérnico vai ser fundamental para mais tarde, através do estudo das órbitas celestes, o Galileu Galilei confirmar esse modelo do Copérnico, bater de frente mais uma vez com a Igreja Católica e desconstituir definitivamente o determinismo de Aristóteles. Qual é o determinismo de Aristóteles, pessoal? Aquela ideia, né, que eu já expliquei, construída pela Igreja Católica durante a Idade Média, de que as coisas estão prontas, acabadas, né? A Terra seria plana, não estava em movimento, que todo o universo conspirava em torno da Terra, era a Terra que estava no centro, paradinha, e como tudo era obra de Deus, como a Terra era obra de Deus, consequentemente tudo se mudaria, tudo se transformaria, melhor dizendo, a partir da vontade de Deus. É em razão daí que a igreja constrói o conceito de destino, né? A ideia de estar tudo previamente escrito por Deus, e quando a gente usa essa ideia, nós estamos tendo uma visão fatalista, né, dos acontecimentos sociais. Então, quando alguém está lá, uma criança, aparece com um câncer, né, no cérebro e tal, e aí se acostumava desde então, diz, isso é a vontade de Deus, tudo isso aconteceu porque Deus quis, foi Deus que escolheu você para passar por essa trajetória, porque você vai suportar o peso dessa cruz. Então, havia um discurso, né, da Igreja Católica, que até hoje ainda é recorrente, tanto no catolicismo, mas também no espiritismo, na ideia de destino, na ideia da gente ter que passar porque já está escrito, que isso era o que eu tinha que viver, isso era o momento de eu viver, tem um momento certo da gente viver cada coisa, inclusive a morte, né? Então, essa visão do determinismo, do destino, de explicar fatalidades como sendo destino, isso foi muito fortemente utilizado pela igreja na Idade Média, e através desse discurso a igreja persuadiu, a igreja atraiu pessoas para os templos, ela cobrou para ministrar sacramentos, ela atraía as pessoas porque ela dizia que para mudar essa trajetória escrita no destino, eu tinha que pedir para Deus para mudar a minha vida. E a única forma da gente pedir para Deus mudar a nossa vida era através da igreja, para que os representantes de Deus na terra levassem os nossos pedidos ao céu, né? Então, quando Nicolau Copérnico vai dizer que está tudo em movimento, que não é a Terra que está no centro, é o Sol, que tudo está movimentando e, portanto, pode haver diferença
e pode haver transformação nos rumos da nossa vida, opa, aí a igreja arrepiou, buscou o Nicolau Copérnico, matou ele em praça pública para servir de exemplo, né? E aí as pessoas então ficavam morrendo de medo de continuar com teorias que poderiam desfazer ou desconstituir o determinismo de Aristóteles, que foi fortemente construído durante a Idade Média. Tá bom, gente? Então não vamos lembrar. O Nicolau Copérnico começa a ruir com esse determinismo de Aristóteles. O Galilei vai definitivamente desconstituir esse determinismo de Aristóteles, mas daqui a pouquinho nós falamos do Galileu, tá? Tá aí, olha. No século XVI, então, nós vamos ter aí a única maneira, né, de compreender a natureza é experimentando. O Galileu Galilei também é um defensor aí de métodos empíricos, né? Que é aquele que vai dizer que nós precisamos experimentar, nós precisamos testar, né? Que o conhecimento provém da experiência, da observação, que nós também podemos utilizar o conhecimento sensorial, olfato, audição, paladar, visão, tato, para que a gente possa conhecer, né? Isso é uma modalidade de conhecimento empírico. Os racionalistas vão defender que o conhecimento já está pronto dentro de nós e que a gente simplesmente vai recobrando esse conhecimento que já está previamente instalado em nós. Ao longo da nossa vida, nós só vamos recobrando isso, tá certo? O livro da natureza, né, é escrito em caracteres matemáticos, já que o Galilei era um matemático, era físico, né? Ele foi também julgado pela Inquisição, ele teve que reconhecer diante dos inquisidores que ele errou. Ele falou: olha, gente, vocês me desculpem, no meu livro da natureza eu disse que era o Sol que estava no centro mesmo, que estava tudo em movimento, afirmei até que o próprio Sol também está em movimento, mas eu me equivoquei, vocês me desculpem, né, e tal e tal. E exatamente ele fez essa retratação para não morrer, assim como Nicolau Copérnico já tinha morrido por julgamento e condenação da Igreja Católica, tá? Então o Galileu Galilei volta atrás, ele permanece ainda, né, com as suas pesquisas, mas mais tarde a Igreja vai sofrer, vai bater de frente novamente com ele, porque mais uma vez ele chega, né, a afirmar mais descobertas que vai ruir esse determinismo de Aristóteles, e aí a igreja toma providências mais concretas com ele, afastando ele da comunidade científica, impedindo ele de dar aula na universidade, coloca ele, né, exila ele em uma ilha, né, perto de Florença, tira ele dessa de circulação exatamente porque as ideias do Galileu Galilei eram perigosas demais para os planos de poder da Igreja Católica e também a própria comunidade científica. Dentre muitos membros da comunidade científica em Londres, muita gente era ligado, né, à Igreja Católica e eram defensores, né, do método e da teoria aristotélica de que a Terra era plana e que estava tudo parado. E a Terra estava no centro. Beleza? Então, o modelo aí do Galileu, olha, né, também esférico, as estrelas eram fixas, mas os planetas estavam todos aí em movimento ao entorno do Sol, movimento de translação e rotação. Ele também vai afirmar a existência da Lua como um satélite da Terra. Ele conseguiu ver, inclusive, a cor, né, dos anéis de Saturno. Ele vai dizer por que o Mercúrio era vermelhinho, exatamente pela proximidade que ele tinha do Sol. Vai afirmar que o Sol também estava circulando, ele tinha um movimento de rotação em torno do próprio eixo, né? E uma outra coisa importante, né, que o Galileu vai acrescentar é a ideia de que há uma distância entre os planetas que formam necessariamente um ângulo, né, gente? Ó, há uma formação de ângulos, de retângulos, de triângulos, né, de hexágono em torno da posição dos planetas. Isso também é uma descoberta do Galileu Galilei. E o Galileu conseguiu chegar a essa descoberta exatamente porque ele aprimorou o telescópio, tá, gente? Não vamos nunca esquecer. Então tá aqui o desenho, né, do modelo heliocêntrico, o Sol no centro, os planetas orbitando em elipse ao entorno do Sol, o aperfeiçoamento da luneta, né,
Galileu consegue, então, ter uma visão mais ampla, né, mais objetiva do sistema solar, o Sol como centro, os planetas girando ao seu redor. Aqui é importante lembrar a vocês, gente, que o Galileu Galilei, ele publicou, então, o Tratado dos Movimentos dos Corpos, em 1591, já no finalzinho do século XVI, né? E foi tirado, aí sim, ele foi tirado do cargo de professor, né? Ele foi exilado depois, né? Porque bateu de frente mais uma vez com as perspectivas e interesses da igreja. Então, ó, o Galileu Galilei ele inventou a balança hidrostática. Esse mecanismo, né, seria publicado no Tratado Detalhado em 1644, né? Ele foi, com 30 e poucos anos, ele já foi nomeado, olha, para integrar a cátedra dos professores, dos doutores de matemática da Universidade de Pisa, que era a cidade natal dele. Não era bem acolhido pelos outros professores, por quê? Porque sabia demais, olha, com 25 anos, ele já era um fenômeno, né? E também ele batia muito de frente com quem? Com as teorias consagradas do Aristóteles. E boa parte desses professores, por influência e persuasão da Igreja Católica, defendiam as teorias do Aristóteles, né? Que era a Terra plana, de que está tudo parado, a Terra estava no centro, o Sol é que estava em torno da Terra, que tudo aquilo que existia ou não só podia existir, movimentar, parar ou circular em razão da vontade de Deus. E aí o Aristóteles afirmava isso e o Galileu bateu de frente com essa teoria, tá? Em 1592 ele foi indicado pelo Senado de Veneza para lecionar matemática na Universidade de Pádua, cargo que ele ocupou por 18 anos. Em 1609 o Galileu construiu, né, ou reconstruiu um telescópio. O telescópio é de criação, né, do holandês Hans Lippershey, e ele aparece lá na região de Florença, na Itália, para mostrar o telescópio. O Galileu pede para um dos seus estagiários ir lá ver que bicho era esse, né? O estagiário foi, observou, fez as anotações, trouxe para o Galileu Galilei as anotações, que era um tubo que tinha um espelho dentro e tal. O Galileu foi lá, aumentou o tamanho do tubo, aumentou o diâmetro, né, a polegada do tubo, botou 10 espelhos dentro do tubo e aí ele ampliou, ele turbinou o telescópio, e é por isso que ele teve uma visão muito mais ampla. Ele não é o inventor do telescópio, mas é quem fez uso pedagógico do telescópio. Ele é muito mais famoso do que o próprio Hans, né, Lippershey, porque é ele que deu uso pedagógico, porque é ele que aprimorou, porque é ele que ensinou como usar, porque é ele que objetivamente usou esse telescópio para mudar a trajetória da ciência e mostrar para a humanidade, revelar para a humanidade o quanto era importante uma visão ampla, né, e real do sistema solar, né? Infelizmente, em razão de observar o Sol, né, as cavidades ali, o movimento, e descobrir que o Sol também estava em movimento, né, gente? Ele tinha que olhar para o Sol durante o dia, através do telescópio, ele não se protegeu, talvez até porque desconhecesse, né, os raios ultravioletas, e o Galileu Galilei acabou cego no fim da vida, né? Uma das vistas totalmente cega, a outra com apenas 10% da visão, e é por isso também que ele acabou ficando aí frustrado, depressivo, né? Levando à morte. Ele já estava em exílio, ele já era impedido de comunicar e de falar com as pessoas, e necessariamente, quando ele vai perdendo a visão e vai diminuindo aí a amplitude da pesquisa científica dele, eu acredito que isso se soma à frustração do exílio, que leva ele a um processo depressivo, né? E, consequentemente, à morte, talvez ligada aí à depressão e uma complicação cardiovascular, né? Ele não morreu matado pela igreja, mas a igreja ajuda a, a piorar, né? Ou a comprometer o estado de saúde emocional e físico do Galileu, que acaba morrendo depois no exílio, tá certo? O Galileu, então, fez observações minuciosas do céu, fez descobertas incríveis, está aqui, ó, no grifo em vermelho, localizou as 4 maiores luas de Júpiter, as montanhas e as crateras existentes na Lua, afirma que a Lua é, sim, um satélite, né, da Terra, detectou as manchas no Sol, olha, presentes no Sol,
descobriu que o Sol também estava em movimento em cima do próprio eixo, né? Investigou Saturno e observou que pareciam ser duas luas fixas, eram bordas, né? Aquilo que parecia ser duas luas fixas eram bordas dos sistemas de anéis. O telescópio, mas o telescópio não tinha essa precisão, né? Essa precisão suficiente aí para que ele pudesse detalhar muito, né, gente? Nós estamos falando aqui do século XVII, XVI, né, para XVII. Então, alguns desses pontos era impossível que o Galileu pudesse chegar, né? Onde ele chegou já é fantástico demais, né? Tá certo? Então, suas descobertas foram reunidas e publicadas em março de 1610 no livro Mensageiro das Estrelas. A obra foi aclamada, né, porque gerou muita polêmica. O Galileu defendia mais uma vez a teoria, né, do Nicolau Copérnico, de que era o Sol que estava no centro do sistema solar. Mais uma vez, né, se opôs ao determinismo de Aristóteles, construído pela Igreja Católica na Idade Média. E aí, em 1616, o Galileu Galilei foi acusado pelas autoridades da Inquisição, né, da Igreja Católica, ameaçado de pena de morte, caso ele não regenerasse, caso ele não voltasse atrás. E aí ele, publicamente, ele foi lá, renegou e acabou, foi expressamente depois proibido, né, de ficar falando nas suas ideias, divulgando as suas ideias, sob pena de morte, né, de morrer, porque ele estava batendo de frente com o posicionamento da Igreja Católica, tá bom? Mesmo assim, em 1632, ele publicou outra obra, O Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas do Universo, dando ainda mais repúdio, né, intolerância total da Igreja, impedindo de seguir as suas pesquisas, as suas perspectivas, as suas teorias. Aí sim, né, ele foi colocado no exílio numa ilha, numa vila próxima a Florença, chamada Arcetri, e por lá ele viveu, né, solitariamente até o fim da sua vida, quando morreu praticamente cego, né? O Galileu Galilei faleceu em 8 de janeiro de 1642 em Arcetri, na Itália. Estava quase cego, olha, porque observava as manchas no sol sem ter a lâmina, né, uma lente ali que protegia, né, dos raios ultravioletas, né? Mais tarde, em 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II, ele pede desculpa formal, né, para a família e para o Galileu, para toda a comunidade científica, porque a Igreja Católica na Idade Média, ali na modernidade, impediu que o Galileu pudesse mostrar suas teorias, né? E reconhece que, em razão disso, ela atrasou o progresso humano e o desenvolvimento científico, tá? Então, o Papa João Paulo II pede uma desculpa formal para o Galileu Galilei, em razão, né, de ter, na idade moderna, impedido todo esse progresso, né, todo esse processo científico que com certeza teria ajudado a ciência a se desenvolver mais rápido. Tá bom, gente? Bom, nós vamos ficando então por aqui com a teoria aí, né, do Galileu Galilei. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre Francis Bacon. Eu espero que vocês não percam, estejam sempre aqui comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.